Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos, fazendo uso do texto da Confissão de Fé de Westminster, para compreendermos algumas doutrinas centrais da fé cristã, pensando especificamente a partir de um olhar da nossa própria tradição, da tradição da Igreja Presbiteriana, de uma igreja reformada. E o texto da Confissão de Westminster tem sido o texto que tem nos auxiliado ao longo desse processo, no qual nós já estamos há um longo tempo, né? Tem muito tempo estudando esse material. Na semana passada, nós encerramos o capítulo de número 22, capítulo que tratava acerca dos votos e dos juramentos. E hoje nós vamos entrar no capítulo de número 23, que é o capítulo que trata do magistrado civil. Recentemente, eu acho que há 2 semanas, no domingo de manhã, eu tive de dar uma aula aqui para os irmãos. Era a penúltima aula do nosso curso Faça a Diferença, que nós estamos fazendo uso do livro do R.C. Sproul, né? Por isso o nome Faça a Diferença, é o nome desse título. E em um dos capítulos e uma das lições que nós vimos, nós tratávamos acerca da relação do cristão com o governo, com política, e a gente vai tratar um pouco acerca disso, irmãos. Nós vamos retomar esse tema. Algumas coisas nós vimos naquele domingo de manhã, vocês vão perceber que nós vamos caminhar numa mesma direção, mas algumas outras coisas nós vamos considerá-las tomando como base aí o texto da Confissão de Fé. Então, como de costume, nós vamos fazer a leitura dos 2 parágrafos, que serão os parágrafos alvo aí da nossa reflexão hoje, os primeiros parágrafos da Confissão, do capítulo 23, e depois eu vou querer ler com os irmãos alguns textos da Escritura. Não está passando, não. Passou? Foi. Então vamos lá. Primeiro parágrafo diz o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhe são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Segundo parágrafo. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo de número 13. Versículos de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura alternada. Romanos, capítulo de número 13, versículo de 1 a 7. Diz assim a Escritura: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem,
e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versos 13 e 14. Vamos ler juntos, são apenas 2 versos. 1 de Pedro 2, versos 13 e 14. Diz assim a Escritura: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Agora vamos voltar lá no Salmo 82, que o Wildeir leu com a gente aqui um pouquinho mais cedo. Salmo de número 82. Apenas os versículos de número 3 e 4. Vamos ler juntos também. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Veja só, irmãos, esse é um daqueles temas difíceis, delicados. Eu brinquei com alguns irmãos aqui no domingo pela manhã que nós tivemos essa lição sobre a relação do cristão com o governo, né, com as autoridades civis, com a política. Brinquei com os irmãos que eu saí daqui cansado, rapaz, porque algumas vezes, especialmente quando a gente toca em temas um pouco mais difíceis, ou que a gente carrega aquele receio de serem temas que podem levantar algum tipo de discussão, causar alguma incompreensão, e falar de governo, política, Estado, essas coisas, hoje em dia, com toda essa polarização, é difícil. Vivendo no Brasil, especialmente, isso é mais difícil ainda, né? A gente vive em um país que está sempre nos dando tema para discutir sobre coisas dessa natureza. As coisas não param nunca, não é? Tem sempre um fato novo. Brinquei com alguns irmãos aqui, rapaz, saí daqui cansado, parece que eu trabalhei mais do que... Parecia que eu tinha batido uma laje. Brinquei com o pessoal. A gente sai cansado, pois esgotado, assim, porque exige muito da gente, tem que tomar muitos cuidados. Isso é bom, né? De fato, em tempos tão complicados, falar sobre esses temas exige sabedoria, exige um esforço para que nós sejamos fiéis à palavra de Deus e não falemos bobagens, né? Porque a gente às vezes confunde nossas próprias opiniões particulares com aquilo que se deve crer a respeito dessas questões, mas deve ser a palavra que deve ordenar nossas mentes e nossos corações na maneira como nós lidamos com essas questões. Então, esta questão dos magistrados civis, esta questão da autoridade governamental, da instituição do Estado, ela suscita algumas discussões, ela é alvo de incompreensão. Para muitos cristãos, esse relacionamento entre fé
e Estado, governo, política é uma coisa complicada. Nós todos carregamos muitas dúvidas quando nós pensamos sobre esse assunto, mas nós precisamos pensar sobre eles. Em primeiro lugar, primeiramente, não é porque nós vivemos em uma sociedade, todos nós, existem diferentes estruturas governamentais no mundo, mas todos nós, enquanto sociedade, nós vivemos em civilizações que são estruturadas desta maneira, tendo magistrados civis ou tendo autoridades civis instituídas e instituições políticas que regem a estas sociedades. Todos nós. Né? Se essa é uma realidade presente na nossa vida social, na nossa vida em sociedade, então nós precisamos pensar sobre esses assuntos. Nós precisamos fazer isso com um olhar de fé, pensando sobre o que a Escritura diz a respeito disso. Dentre as dúvidas, por exemplo, que eu e você podemos carregar quando nós pensamos sobre a nossa relação com o Estado, quando nós pensamos sobre fé, política, governo, sobre esses assuntos, nós podemos perguntar, por exemplo, se nós deveríamos, como cristãos, participarmos da política. Será que, como um crente, eu posso exercer determinados cargos públicos? Eu acho que essa é uma grande questão, não é? Como um cristão, eu devo lidar com governos injustos, com opressão, com o mau uso da autoridade, né? Com governos autoritários? Como que a gente deve responder a todas essas questões? A confissão de fé, ela vai nos ajudar aí nessa tarefa. Ela vai apontar um caminho olhando para a Escritura que nos auxilia aí a estabelecermos alguns fundamentos bíblicos sólidos para poder balizar a nossa relação com o Estado, né, ou com o governo. E nós lemos alguns destes textos, vamos ler alguns outros, mas nós vamos considerar aí tanto como nós, como cristãos, devemos entender a autoridade dos magistrados civis, como também a gente vai procurar entender qual o propósito dos magistrados civis, né, e quais os limites para que eles exerçam os seus papéis. Então, a primeira coisa que nós vamos considerar aí é o fato, e a gente vai ver isso no início do parágrafo primeiro, a primeira coisa que nós devemos considerar, irmãos, é que o governo civil, ou chamado aí na confissão de fé, né, os magistrados civis, são uma instituição divina. Nós vimos isso naquele domingo, se você estava aqui, quando estudamos juntos, mas isso é algo que nós precisamos reafirmar. Veja o que diz aí no início do parágrafo, o texto da confissão. Diz que Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis. Então, os magistrados civis são uma instituição divina. Considerar isso já nos faz pensar um pouco a respeito do tipo de atitude que nós devemos ter em relação ao governo, em relação às autoridades públicas, sendo os magistrados civis instituídos por Deus, exercendo eles uma autoridade que é derivada do próprio Deus. Então, nós precisamos pensar a respeito da maneira correta como nós devemos responder a este exercício de autoridade dos magistrados civis. Mas tem um primeiro ponto aí que nós devemos considerar. Os magistrados civis, eles foram instituídos, são uma instituição divina, mas a confissão de fé, acertadamente, ela começa a tratar a respeito deste assunto de modo teocêntrico, afirmando a soberania de Deus. É lógico, só o fato de que Deus instituiu os magistrados civis, de alguma maneira, já aponta para a sua soberania. Mas os teólogos
da Assembleia de Westminster fizeram questão de expressar de maneira clara a ênfase teocêntrica que eles estavam dando a este tema. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo. Deus é o soberano absoluto. Ele não reina apenas em nossas almas ou sobre nossas vidas em particular, ou ele não reina apenas nas regiões celestiais, onde está o seu trono, sem qualquer tipo de ação ou interferência na realidade em que nós vivemos. Pelo contrário, Deus exerce o seu governo soberano sobre todas as coisas, e isso inclui os reinos deste mundo. Isso inclui esta realidade em que nós estamos inseridos. Nós nunca devemos ter uma visão a respeito do governo de Deus dualista, como se Deus atuasse e exercesse a sua autoridade apenas em esferas específicas. Esse é um princípio basilar da fé cristã reformada. É a soberania, a doutrina da soberania de Deus. E esse é o ponto de partida para nós discutirmos a nossa relação e o nosso entendimento acerca dos magistrados civis. Deus é o soberano que instituiu governos civis segundo a sua própria vontade. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 103, versículo 19. Uma outra pessoa pode abrir para nós no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, versículo 35. Salmo 103, 19 e Daniel 4, 35. Quem tiver encontrado pode ler para a gente o texto do Salmo. Daniel, capítulo de número 4, versículo 35. Então vejam, irmãos, estes são textos que expressam de maneira muito clara para nós esta soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós devemos considerar que o governo civil, esta estrutura dos magistrados civis, ela é uma instituição divina. E ela é uma instituição divina justamente porque Deus ele é um Deus soberano, que faz tudo conforme a sua vontade e para a sua própria glória. Às vezes, quando nós pensamos sobre o Estado, quando nós pensamos sobre o governo, quando nós pensamos sobre essa esfera das autoridades civis e públicas, a gente tem uma tendência a pensar que esse é um mal necessário, não é? Essas autoridades instituídas, elas só existem por causa do pecado e da queda. Ou então nós tratamos a existência de instituições como essas como sendo fruto de invenção humana, não é? Mas não é isso o que a Escritura nos ensina. Não é isso que a Escritura nos ensina, por exemplo, no texto de Romanos, no capítulo 13 que nós lemos. Não é isso que a Escritura nos ensina no texto da epístola de Pedro, da primeira epístola de Pedro. A instituição divina é a responsável pela existência dos magistrados civis que foram estabelecidos e criados para a glória de Deus e para o bem público. E aqui a gente considera um segundo ponto a respeito dessa primeira parte do primeiro parágrafo que nós lemos. Primeiro, Deus é soberano. Os magistrados civis são uma instituição divina.
Mas eles são uma instituição divina criada com um propósito determinado pelo próprio Deus, segundo a sua soberania. E aqui no texto da confissão, nós vamos ver que este propósito, essa função do governo, ela é uma função dupla. Primeiro, promover o bem, e em segundo lugar, punir o mal. É o que o texto de Romanos, no capítulo 13, vai nos dizer também. Volte aí em Romanos 13, nos versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Quem tiver encontrado pode ler para a gente. Então, esta estrutura das autoridades civis sendo instituída por Deus, ela foi criada com um propósito, ela foi instituída para um fim, que é uma função dupla, conforme nós vimos aí. Tanto promover o bem, encorajando, né, e defendendo aqueles que praticam o bem, como também punindo o mal, restringindo o poder do mal e julgando com justiça aqueles que o praticam, aqueles que são malfeitores. Esta é a dupla função do Estado. E o Estado, os magistrados civis, eles são chamados aqui, eles são tratados aqui como pelo apóstolo Paulo, como sendo ministros de Deus, como sendo servos de Deus. E o que isso implica? Isso implica em responsabilidade moral. A autoridade que é exercida pelos magistrados civis é uma autoridade derivada do próprio Deus. Eles não exercem esta autoridade visando o seu próprio benefício. O papel dos magistrados civis não é buscar seus próprios interesses, não é buscar privilégios, não é enriquecer ilicitamente, mas é trabalhar para o bem da sociedade com base em princípios da justiça divina. Então, se são servos do Senhor, se são ministros do Senhor, isso implica responsabilidade moral e implica que os magistrados civis eles haverão de prestar contas ao Senhor. Veja bem, irmãos, eu vou repetir. A função dos magistrados civis é buscar o bem comum, é trabalhar pelo bem público, segundo princípios da justiça divina. A função dos magistrados civis não é buscar seus próprios interesses, não é buscar os privilégios, não é enriquecer-se ilicitamente. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Você consegue pensar em alguma coisa aí, considerando isso? Né? A gente não precisa fazer muita força, né? Infelizmente. Mas há motivo para que nós perseveremos na nossa jornada cristã, irmãos, com esperança. Todos aqueles que exercem mal os seus papéis, que cumprem mal os seus papéis estes que foram designados pelo próprio Deus, é diante de Deus que eles haverão de prestar contas. Nós devemos descansar na realidade e na iminência da justiça divina e da sua manifestação. Mas é verdade, a gente se entristece às vezes. A nossa tendência, e isso é um problema, eu acredito, irmãos, para nós como cristãos e para o modo como nós devemos enxergar os magistrados civis, os seus papéis e a nossa relação com eles. Que a nossa tendência quando nós vivemos sob este jugo, né,
de um governo injusto, de leis que não são praticadas de fato com vistas ao bem público, essa quantidade de privilégios, por exemplo, dos quais gozam a classe política e outras classes das autoridades públicas do nosso país. A gente sabe que isso é verdade, não adianta tapar o sol com a peneira. Nós vivemos em um país cuja marca, não é, de seus governantes é a corrupção, é a mentira, é o engano, é a busca por privilégios, né? É o pensar somente em si mesmo. Nós vivemos em um país que rouba os seus idosos. É nesse país que nós vivemos, irmãos. É um país que rouba os seus aposentados. Gente que trabalhou a vida inteira contribuindo, não com pouco dinheiro, para poder ter direito à sua aposentadoria e que viu agora o seu pouco recurso sendo roubado. Às vezes a gente fica desanimado quando a gente vê isso, né? A nossa tendência é uma tendência ao ceticismo. Mas às vezes isso não faz bem para nossa visão como cristãos destas instituições e do modo como nós devemos responder a elas. Elas existem para promover o bem e para punir o mal, mas se elas não exercem bem os seus papéis, como ministros de Deus, como servos do Senhor, haverão de prestar contas a Deus. Há um claro indicativo aqui de responsabilidade moral sobre o Estado, né, sobre os magistrados civis. O primeiro parágrafo diz também aí que eles detêm o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores, essa dupla função que nós pensamos sobre ela. E o que essa expressão poder da espada significa? Nós vamos ver ela no texto do versículo 4 de Romanos 13 que nós lemos aí. O que significa os magistrados civis terem o poder da espada? Significa que o governo, que as autoridades civis, elas têm autoridade para o uso de força coercitiva. Pensando até mesmo em situações mais extremas, como, por exemplo, no caso de guerras, ou pensando em caso de punição penal, de uma pena capital para aquele que pratica crimes que são codificados aí na nossa lei penal, né? Então, o Estado tem o poder e a autoridade para o uso de força coercitiva. E esse uso da força, ele tanto serve ao propósito do bem comum, do bem público, quanto ao propósito, ao segundo propósito, de frear o avanço do mal, de punir os malfeitores, não é? De manter ordem, de preservar a justiça, não é? Então, a Bíblia nos ensina, não é a confissão de fé que está nos ensinando, irmãos. O que eles falam ali é aquilo que está na Escritura. A Bíblia nos ensina que as autoridades civis, que o governo civil detém esta autoridade, detém este poder. Ele pode ser aplicado de qualquer maneira? Obviamente que não. Ele deve ser utilizado de maneira legítima, ele deve ser usado executado com proporcionalidade, ele deve ser orientado pela justiça. Infelizmente, e nós precisamos sempre nos lembrar disso, mas não é difícil nós nos lembrarmos disso, porque nós lidamos com isso, todos nós, na nossa vida, nós vivemos em um mundo caído. Nós lidamos com a presença do pecado e da morte na realidade em que nós vivemos as nossas vidas. Então, obviamente, no exercício deste poder, as autoridades civis vão muitas vezes tomar decisões injustas, vão punir aqueles que não deveriam ser punidos,
ou vão se exceder no uso de suas prerrogativas. Algumas vezes eles vão se negar, omitirem se omitirem, né, no exercício de seu papel, não punindo aqueles que deveriam ser punidos, não exercendo a força quando deveria ser exercida. Nós estamos vivendo com isso, nós estamos assistindo isso diariamente em nosso país, no mundo. Por quê? Porque vivemos em um mundo cuja marca é o pecado, é a rebelião. Mas existem expressões, e nós devemos buscá-las e lutar por elas, expressões da justiça de Deus que podem ser vistas no exercício do poder e da autoridade dos magistrados civis. Nós devemos balizar, né, ou buscar lutar para que nossas autoridades elas sejam orientadas pela justiça de Deus para que cumpram bem os seus papéis. Um segundo ponto que nós podemos destacar aqui hoje, nós vamos ver aí no segundo parágrafo, nós vamos ver a legitimidade da participação cristã no governo. O texto do segundo parágrafo começa dizendo que aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado. Isso aqui nos chama a atenção para o chamado que nos é feito como cristãos. Porque a confissão de fé aqui, irmãos, ela reconhece que Deus chama a nós cristãos para exercermos vocações diversas. Nossa atuação não está restrita à esfera eclesiástica, ela inclui a esfera pública. Deus nos chamou para que nós exerçamos a nossa vocação na esfera pública também, e por sua graça muitos de nós o fazem. Não é? Ser cristão não implica, irmãos, em uma retirada da vida civil, mas implica em engajamento na vida pública, mas um engajamento que deve ser feito de maneira sábia, deve ser feito com temor ao Senhor, deve ser feito de maneira santa. Nós devemos nos envolver com estas esferas da vida que o Senhor nos confiou para que exerçamos bem o nosso papel. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo de número 8, versículos 15 e 16. Então veja só, essa atuação na esfera pública, na esfera dos chamados magistrados civis, ela somente é possível por causa de Deus e de sua soberania. Agora veja o que diz o Salmo de número 2, nos versículos de número 10 a 12. Salmo de número 2, versículos de 10 a 12. Então veja, o que eu disse, ser cristão não implica em uma retirada da vida civil, mas em engajamento nela, porém com temor ao Senhor, de maneira sábia, com responsabilidade, de forma santa. Foram os anabatistas, logo após os primeiros anos da Reforma Protestante, foram um movimento que surgiu ali em meados do século XVI, eles advogavam
paz entre essas esferas, né? A esfera da autoridade pública e a esfera da autoridade eclesiástica, né? Esses domínios, eles entendiam que a gente precisava se reconciliar, né? Com cada um, com o seu cada qual. Contudo, eles advogavam que era impossível e não devia haver em hipótese alguma algum tipo de envolvimento dos cristãos com essa outra esfera. Então, assim, ó, vamos fazer a paz aqui entre nós, né? Mas cada um no seu quadrado. Crente nenhum se envolve com a esfera pública e eles não podem dizer pra gente o que a gente deve fazer aqui também, não. É lógico, irmãos, para nós, o tema da separação entre igreja e Estado é um tema caro. É um tema muito caro. Nós precisamos nos lembrar dele com alguma constância para que cada uma dessas esferas de atuação ela exerça bem o seu papel sem que haja interferência de alguma outra estrutura, de alguma outra esfera de autoridade. Mas isso não significa que a visão, por exemplo, desses anabatistas era uma visão saudável. A separação entre igreja e Estado não significa isso. Esse dualismo artificial entre fé e cultura. Né? Eu fico aqui dentro da minha igreja e não vou me engajar na esfera pública e vocês fiquem aí, pelo amor de Deus, não venham para cá. A gente não quer vocês interferindo na nossa vida. A vocação política, irmãos, quando ela é exercida de maneira correta, ela é uma expressão de serviço cristão. Deus nos chama como cristãos a exercermos bem o nosso papel também na esfera pública. O texto da confissão, no segundo parágrafo também, vai falar a respeito de uma guerra justa. E esse aqui é um assunto difícil, não é? Delicado. Mas basicamente o que o texto da confissão vai dizer é que sob a dispensação do Novo Testamento, os magistrados civis eles podem licitamente conduzir guerras. Isso porque guerras podem ser, de alguma maneira, um instrumento para o exercício da justiça de Deus. Mas guerra nunca é uma coisa boa, não é? Então, é difícil entender isso. E é verdade, guerra nunca é uma coisa que nós deveríamos procurar por ela. Contudo, em um mundo marcado pelo pecado, contudo, em um mundo caído, algumas guerras fizeram-se necessárias para conter o avanço do mal. Imagine se a Alemanha nazista não tivesse qualquer tipo de oposição. Em que mundo nós viveríamos hoje? Então, segundo os teólogos da Assembleia de Westminster, não há qualquer indicativo no Novo Testamento, ao longo de toda a Escritura, mas especialmente no Novo Testamento, que impeça os magistrados civis de licitamente conduzirem guerras que são chamadas guerras justas por ele. Mas o que é uma guerra justa? É uma guerra quando há uma causa justa, é uma guerra que é declarada por uma autoridade legítima. Veja, este poder de condução de guerras justas é um poder dos magistrados civis. Não é um poder de um civil qualquer. Não somos nós que promovemos esses conflitos. Né? São as autoridades competentes, responsáveis. Então, uma guerra justa precisa de uma causa justa, precisa ser declarada por uma autoridade legítima, ela precisa ser movida por uma intenção correta e ela precisa utilizar meios de proporcionalidade. Chega a ser um pouco engraçado, mas engraçado assim, num sentido ruim da coisa, né? É trágico, na verdade. Mas existem normas, não é, que balizam conflitos armados entre países no mundo, por exemplo. Você não faz a coisa de qualquer maneira. Tá tendo guerra lá entre Rússia e Ucrânia e ambos os países estão sujeitos a sanções
de órgãos mundiais, por exemplo, se eles ferirem aquelas leis e regras que determinam o modo como esses conflitos eles devem funcionar. Não é? Essa foi uma discussão, por exemplo, recente sobre a guerra de Israel com o Hamas, não é? Ali no Oriente Médio. Os terroristas do Hamas entraram em Israel, cometeram todo tipo de atrocidade, não é? E algumas pessoas alegam falta de proporcionalidade da parte de Israel e coisas dessa natureza. E houve muito dessa discussão, né? Sobre quem estava cumprindo da maneira correta, o jeito certo de conduzir esses conflitos. Existe isso. Portanto, é preciso que os meios utilizados sejam meios que promovam algum tipo de proporcionalidade, não é? Então, essa tradição reformada que foi muito influenciada por Agostinho e foi desenvolvida posteriormente por Calvino, por exemplo, ela nunca entendeu, por exemplo, o pacifismo como sendo um ideal cristão. No entendimento de Agostinho, o pacifismo, né, ele é uma coisa tola. Ele significa uma isenção de responsabilidades. Algumas vezes, assim, não é uma coisa que nós nos alegramos com ela. Eu acho que nós devemos lamentar o fato de vivermos em um mundo que viva, né, em constantes conflitos armados, mas essa é uma realidade e muitas vezes esses conflitos foram instrumentos de Deus para preservar a justiça em alguns cenários, outras vezes para instalar mesmo o caos. Mas existem guerras justas e simplesmente se esquivar de responsabilidades, não ver e enxergar a realidade como ela não é um caminho sábio. No domingo pela manhã que nós pensávamos sobre o poder da espada especificamente, sobre as implicações disso, sobre o tipo de sujeição que nós devemos prestar às autoridades civis, eu mencionei para os irmãos o dilema ético de Dietrich Bonhoeffer, que foi chamado a exercer o papel de um espião no período da Segunda Guerra Mundial, ele que era um pastor luterano alemão, e que participou, foi um contribuinte de forças de resistência especiais dentro da Alemanha, que estavam atuando como espiões ali, se comunicando com o governo britânico, com governos de outros países que faziam oposição à Alemanha nazista, e ele participou ativamente desses processos para conter a maldade do governo da Alemanha nazista. Quando nós assistimos à injustiça, o avanço da maldade, a nossa atitude nunca deve ser uma atitude de isenção. Tá? Nós temos responsabilidade em cenários assim. O mal, ele é real, as injustiças globais, elas existem e algumas vezes elas exigem um justo uso da força. É isso que acreditavam os nossos irmãos da Assembleia de Westminster, com base no que a Escritura ensina. Existem alguns princípios teológicos aqui, práticos também, para nós, a respeito da maneira como nós vamos lidar com os magistrados civis. E eu vou falar sobre isso rapidamente e nós vamos encerrar. Em primeiro lugar, nós precisamos obedecer, mas obedecer com discernimento aos magistrados civis. Romanos 13, que nós lemos, nos ensina a respeito da obediência às autoridades, mesmo quando essas autoridades não são as ideais. Então veja bem, a nossa obediência aos magistrados civis não é uma obediência política. Em que sentido? Nós não obedecemos ao partido que carrega aquele viés ideológico com o qual nós concordamos. A nossa obediência às autoridades políticas deve ser uma obediência mesmo quando as autoridades civis, no exercício de seu papel, não são
o modelo de autoridade ideal. A gente precisa se lembrar em que contexto que Paulo escreveu aquilo para os cristãos de Roma. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, o Império pagão, o Império violento, o Império que estava perseguindo, prendendo, matando cristãos. E ele chama a atenção aos seus irmãos para que deixem a ira para o Senhor, paguem o mal com o bem e se sujeitem às autoridades. Contudo, e isso aqui é o princípio de obediência com discernimento, nossa obediência nunca, jamais deve ser cega ou irrefletida. Porque quando o governo exige algo que é contrário à lei de Deus, ou quando o governo, os magistrados civis, querem nos forçar a não fazermos algo que o Senhor exige que nós façamos, nós precisamos trazer em mente o princípio, que era o princípio do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro deixou claro em Atos capítulo 5, no verso 29, quando as autoridades religiosas do templo de Jerusalém queriam impedi-los de pregá-lo ali, naquela região. Eles falaram, olha, eles já tinham sido advertidos, eles agora estavam sendo ameaçados de prisão e de morte se continuassem a fazer isso, e qual é a resposta de Pedro? Importa, primeiro, obedecer a Deus e não a homens. Então, quando os magistrados civis exigem de nós algo que é contrário à palavra de Deus, ou querem nos obrigar a que não façamos algo que o Senhor nos obriga a fazer, nós devemos obedecer em primeiro lugar ao Senhor. Um segundo princípio teológico e prático que a gente pode constatar aí com base nos textos que lemos é que nós podemos, existe uma oposição legítima à tirania. Então, quando o governo se torna um instrumento de opressão e iniquidade, então nós devemos resisti-los. Nós temos de resisti-los. A confissão ela afirma que governantes inferiores eles podem sim surgir contra autoridades superiores tirânicas, desde que sob os princípios legais e morais e que estejam de acordo com a palavra de Deus. Um terceiro princípio, e o último aqui, que nós podemos constatar com base no que lemos e estamos aprendendo hoje, é que nós devemos sempre orar pelos nossos governantes. Então abra aí a sua Bíblia no texto de 1 Timóteo, é o último texto que nós iremos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2. Quem tiver encontrado pode ler para a gente. Então veja só, o texto da Escritura que o IDI leu para nós nos chama a orarmos por nossos governantes, por todos aqueles que exercem a autoridade, para que tenhamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Orar, irmãos, pelas autoridades é um ato de submissão a Deus e é um exercício de amor ao próximo. Nós não devemos responder aos desmandos, às injustiças, obviamente com uma atitude isenta, leniente, mas nós também não devemos responder com ceticismo. Qual é o papel que um cristão deve exercer frente a essas injustiças? Um cristão deve estar sempre de joelhos, deve estar sempre pedindo por seus governantes, deve estar sempre rogando a graça de Deus para que conduza as autoridades civis no exercício de seus papéis, para que eles cumpram bem os seus papéis. Assim a gente se submete a Deus e assim a gente ama o nosso próximo. É dessa maneira que nós devemos agir. Então, para concluir aqui, irmãos, o que a gente pode constatar, com base em todas essas coisas que foram ditas, lidas, em toda essa nossa reflexão, é que a nossa tradição, a tradição reformada,
ela não entende o governo civil como sendo algo mal, mas como sendo uma instituição divina, e tudo o que Deus faz é bom, é digno de louvor. Então nós nunca devemos ter uma atitude cética em relação aos magistrados civis, nós nunca devemos adotar uma atitude e uma visão secularista dos magistrados civis, mas a tradição reformada também não endossa nenhum tipo de teocracia. Ela não está ensinando para a gente que o jeito certo dos governantes exercerem o seu papel é por meio de princípios cristãos impostos a toda a sociedade indistintamente. A nossa tradição reformada nos ensina que toda autoridade procede de Deus e que os magistrados devem agir como servos de Deus para o bem da sociedade. Isso nos inclui. Nós também, irmãos, devemos prestar-nos a uma submissão ativa. Nós devemos atender ao chamado de Deus para que possamos exercer a nossa vocação na esfera pública, se o Senhor nos chamou para fazermos isso. E nós devemos estar prontos até mesmo a resistirmos o poder dos magistrados civis quando eles o executam de maneira opressora, não guiados pelos princípios de justiça da palavra de Deus. Em tempos como os que nós vivemos, hoje, irmãos, nós devemos pedir a Deus para que ele lidere os magistrados civis, para que ele cuide de nossos governantes, para que ele tenha misericórdia de nós, para que ele nos ajude a exercermos o nosso papel de cidadãos de maneira que glorifique a ele. E quando as coisas estão difíceis, quando a confusão é muito grande, quando parece que não existe solução para os problemas, nós precisamos nos lembrar da soberania de Deus, nós precisamos descansar na soberania de Deus e nós precisamos confiar que a seu tempo ele haverá de trazer à tona a sua justiça. Ninguém passará impune ante os olhos do Senhor, irmãos. Ninguém. Ninguém. Talvez nós vamos viver em um mundo ou em um país sob governos tirânicos, injustos, que fazem mal ao inocente, que privilegiam aqueles que são os malfeitores, mas se são servos do Senhor, se os magistrados civis são servos, ministros do Senhor, e eles são, nós vimos isso em sua palavra, eles haverão de prestar contas a Deus.